Graças a Deus. Olá, meus amigos, muito bom dia a você de Cuiabá, você de São Paulo, você de Minas Gerais, você de toda parte do Brasil, os 27 estados, né? Deus abençoe abundantemente. Estou feliz de estar com vocês de volta com mais um dos nossos cultos online. Acredito que esse culto tem sido bênção para a vida de tantas pessoas. Eu fico muito feliz, sempre digo isso, né? Sempre falo da minha felicidade de poder estar aqui com vocês e poder participar, né, desse momento tão feliz, desse momento tão alegre, desse momento tão ímpar, porque é o momento que nós crescemos espiritualmente, é o momento que nós desenvolvemos espiritualmente. Eu acredito, tenho certeza que no futuro nós teremos mais oportunidades de sentarmos, estudar. E quando nós paramos por um tempo e estudamos a palavra de Deus, gravamos a palavra de Deus, como nós estamos fazendo agora, gravando esse culto e transmitindo essa mensagem até você, na verdade nós estamos eternizando essa mensagem, porque amanhã nossos netos, bisnetos e etc. vão ouvir essa mensagem e dizer assim: puxa vida, olha, essa palavra me ajudou, porque nós ouvimos mensagem de pessoas que pregaram em 1800 e pouco e falamos: nossa, que mensagem, que entendimento. Aí você diz: mas pastor, nunca ouvi pregador de 1800 e pouco. Sim, tem um que eu gosto muito, chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, em 1800 e alguma coisa, ele foi considerado o príncipe dos pregadores, né? F.F. Wordsworth, parece também, um pregador que viveu, John Lake também, pessoas que viveram no passado, século passado, e trouxeram assim mensagens maravilhosas, né? Mesmo outros, se eu fosse citar o nome aqui, talvez eu erraria o nome de alguns e talvez não lembraria o nome de todos, mas tem uma lista aí de pastores que viveram no começo do século passado, finalzinho do século XIX, começo do século XX, que fizeram algo importante. E é importante sim nós vermos o que eles fizeram e reavaliar o que nós estamos fazendo hoje. Pessoal, eu quero falar hoje com vocês, a mensagem de hoje. Eu vou precisar da sua atenção, tá? Vou precisar também que você tenha a Bíblia com você, porque senão fica só eu falando. Eu não gostaria só eu falar, gostaria que você anotasse para no final da nossa mensagem você dizer assim: poxa, eu aprendi alguma coisa. Então, eu gostaria que você tivesse um papel, uma caneta para você anotar. O nosso tema hoje, às vezes eu ponho o tema nas mensagens, às vezes não, às vezes eu dou um título, às vezes não. Mas hoje, se fosse colocar um tema, um título na mensagem de hoje, seria Jesus em primeiro lugar. Nós temos que colocar Jesus em primeiro lugar. Porque se nós não colocarmos Jesus em primeiro lugar, com certeza muitas coisas na nossa vida não vai dar certo. Então nós precisamos aprender a colocar Jesus em primeiro lugar. Geralmente, de vez em quando eu gosto de colocar também um musical, uma mensagem musical para o nosso culto ficar mais dinâmico, né? Aqui na igreja eu tenho feito muitas vezes um acústico, violão e voz com o povo, tem ficado muito gostoso, né? Tem que mostrar mais lives do culto, né? Sabe que às vezes a gente não mostra as lives do culto, às vezes não faz lives do culto, mas tem que mostrar um pouco mais as lives do culto. E aí eu quero, nesse momento, trazer uma canção para você. Então, vou escolher uma canção. Posso escolher um louvor para você? Posso escolher um louvor? Tá. Depois você me diz se gostou ou não do louvor, tá bom? Vou escolher um louvor e aí você vai louvar a Deus conosco. Aí depois que nós terminarmos o louvor, aí eu volto falando sobre Jesus em primeiro lugar. Eu já volto.
reconhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva
encontrar de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te Louvado seja Deus. Gostaram aí, gente, do louvor, da canção? Maravilhas, fico feliz. Agora vamos então falar sobre a mensagem. A mensagem hoje é Jesus em primeiro lugar. O primeiro texto bíblico que eu quero que você leia comigo está no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 18. Ou esses dois versículos, 17 e 18. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Paulo disse assim, falando para a igreja, uma preocupação de Paulo para com a fé dos irmãos, ele disse: Ele existe antes de todas as coisas, falando de Jesus. Jesus, disse Paulo, existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é o cabeça do corpo. É a cabeça do corpo, que é a igreja, né? E é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Então ele está dizendo, nós devemos entender que Jesus é o Criador de todas as coisas, que todas as coisas subsistem por causa de Jesus, e que Jesus é o cabeça do corpo, a cabeça do corpo. Jesus é a cabeça da igreja. A igreja precisa estar centrada em Jesus Cristo. E está dizendo também que ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. E tudo isso que ele nós devemos o considerar em primeiro lugar em nossas vidas. Então, o nosso Senhor Jesus, ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ou seja, primeiro em tudo, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas palavras. Não é eu dizer que ele tem o primeiro lugar, porque muitas pessoas, elas dizem, elas falam, Jesus tem o primeiro lugar na minha vida. Só que não demonstram com as atitudes. Nós precisamos demonstrar que Jesus de fato tem o primeiro lugar. Como? Meditando na palavra dele, ouvindo a palavra dele, fazendo as nossas orações a ele, agradecendo pelo dia, o dia que termina, o dia que começa, agradecendo por um sucesso, agradecendo por alguma coisa que não deu certo também. Nós temos que agradecer, tê-lo como primeiro em todas as coisas. Perguntar a ele o que ele gostaria de nos revelar na palavra, nos ensinar. Então, Jesus Cristo, ele precisa ter na sua vida o primeiro lugar. E aí o apóstolo Paulo vai nos aconselhar a permanecer firmes na fé. Nós temos que permanecer firme na fé. Você não pode abandonar a fé que você recebeu quando você creu no Senhor Jesus Cristo. O maior desejo do diabo é matar a sua fé, matar a sua vida espiritual,
destruir você para que você não tenha fé, para que você não tenha uma espiritualidade. O apóstolo Paulo, agora vou ler o outro texto, aí já é Colossenses também, só que agora o capítulo ainda é o primeiro e o versículo agora é o versículo 21 ao 23. Paulo diz assim: a vós também, que no passado eram estrangeiros e inimigos no entendimento por causa das vossas obras, mas agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de que os apresenteis santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé. Nós temos que permanecer na fé. E ele disse, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo está dando aqui um conselho para a igreja de Colosso a permanecer firme na fé. Se nós não permanecermos firmes na fé, nós não vamos chegar até o final. Você lembra que Jesus disse assim: quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Eu acho que hoje os pastores, nós os pastores e todos que me acompanham, que fazem a obra de Deus, precisam ensinar as pessoas a permanecerem firmes na fé. Eu vejo muitas pessoas hoje apegadas à religiosidade. Sim, a religiosidade. Existem muitas igrejas que criticam os religiosos, mas eles também se tornaram religiosos. Aliás, às vezes até pior do que os religiosos, porque existem religiosos que não falam contra os religiosos. O problema é que a igreja que às vezes se torna religiosa e critica os religiosos, além de ela se tornar religiosa, ela ainda se tornou hipócrita. Então nós precisamos não ser religiosos, nós precisamos verdadeiramente permanecer firme na fé. E para que você e eu permaneçamos firmes na fé, ou firmes na fé, o que é que nós precisamos fazer? Primeira coisa que nós precisamos é entender o que Cristo fez por nós. Ele morreu por nós. Ele deu a sua vida por nós. Eu não amo a Cristo simplesmente porque, eu decidi. Não, eu amo porque Ele me amou primeiro. Eu entendi o amor dele, eu entendi o que Ele fez. Eu não amo Cristo porque eu preciso de coisas materiais. Eu não amo porque eu preciso de essa bênção ou aquela outra bênção. Não, eu amo Cristo porque Ele me amou primeiro, quando eu ainda nem o conhecia. Aliás, quando ainda tudo na minha vida estava, como disse aqui, nossas obras eram más. Ele nos amou. É o grande amor de Deus. Se entregar por alguém sem saber se esse alguém reconheceria ou não o benefício feito. Então eu amo a Cristo porque Ele me amou primeiro e não deixo nada tirar a minha fé. Nada vai abalar a minha fé e muito menos o meu relacionamento com Deus. Aí o Senhor Jesus falou algo em João capítulo de número 15, versículo 4. Ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Olha que interessante, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Os frutos, é só você olhar, os frutos que nós manifestamos vai depender do quanto firme nós estamos na videira. A videira é Cristo. Cristo é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Então nós temos que estar conectados em Cristo para dar frutos. E quais são os frutos que Cristo gostaria que todos nós produzíssemos? Primeiro fruto, amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro fruto que todo ser humano precisa ter. Não adianta o quanto você dá para a igreja, não adianta o quanto você faz pelos outros. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, se você não amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, qualquer esforço que você fizer será em vão. Então Ele quer que nós tenhamos esse fruto, o fruto que representa o quê? Representa o nosso amor por Ele, nosso amor pela palavra, nosso apego pela palavra. E aí não tem igreja, não tem templo, não tem
local, aí é você e o Espírito Santo. Por exemplo, eu falo nesse momento, eu chamo a Igreja de Cristo espalhada pelo Brasil. Tem pessoas que não estão podendo ir na igreja física e alguns até nem irão mais, porque falar, pastor, desgostei, não estava aprendendo, não estava crescendo, agora eu vou congregar na Igreja Identidade de Cristo. Por isso eu tenho o compromisso de todos os domingos deixar aqui essa mensagem para vocês. Não é um videozinho de 3, 4 minutos, não, é uma mensagem para você sentar, ouvir, parar um pouquinho aí o seu tempo, dedicar um tempinho maior a Deus, ouvindo, depois você ouve novamente. Poxa, o pastor está dizendo que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que produzir esse fruto, eu tenho que apaixonar por Deus. Eu não posso ter um sentimento qualquer, não. Deus é primeiro lugar na minha vida, eu preciso amá-lo com toda a minha força. E o segundo mandamento que eu preciso cumprir, o segundo fruto que eu preciso produzir, aí eu não vejo nenhum outro fruto além desses, é o amor ao próximo. Jesus resumiu dizendo que o fim da lei dependeria exatamente desses dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Eu preciso amar as pessoas. Amar as pessoas não é dizer que ama. Tem gente que é muito bonito quando fala que ama. Quando a forma como a pessoa diz que ama, você diz, nossa, realmente. Mas na prática a pessoa nega o verdadeiro amor. Porque amar não é só dar as coisas. Amar é considerar. Amar é respeitar. Amar é reconhecer o valor. Amar é reconhecer a importância das pessoas. Às vezes tem gente que não reconhece o que alguém fez por ela. Sempre quando alguém faz, ela sempre acredita a glória a alguém. Se fosse pelo menos a Deus, mas tem vezes que nem é a Deus. A pessoa não reconhece o próximo. O que tem de você chegar para alguém e falar, poxa, você me ajudou? O que tem de você chegar para o doutor e falar, poxa, doutor, obrigado, o senhor foi guerreiro por mim. Um amigo, alguém da família, sei lá, até algum estranho mesmo que fez alguma coisa por você. Obrigado. Né? Às vezes você passa na rua, tem alguém, sei lá, guardando o carro, não sei o que, flanelinha que chama, né? E às vezes você trata a pessoa como se não fosse ser humano, né? Nós temos que aprender a valorizar o ser humano. Eu não posso olhar simplesmente o que o ser humano faz, porque ninguém é perfeito. Mas eu preciso olhar para as pessoas como seres humanos, imagem de Deus, que precisa do nosso amor, que precisa do nosso carinho, que precisa da nossa atenção. Não adianta você tentar ajudar alguém espiritualmente falando se você não praticar o amor fraternal. O amor fraternal é a consideração, é o respeito, é o reconhecimento, é a generosidade, é a bondade, é a mansidão, é a temperança, o domínio próprio. Tudo isso em benefício de outras pessoas. Não estou dizendo que você não tenha que comprar, vender, negociar, e etc. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que quando você ama o próximo, por mais que você tenha que às vezes ser duro, mas dentro do seu coração, quando você chega diante de Deus, você tem prazer de orar por alguém, você tem prazer de colocar as mãos diante de Deus e orar pela pessoa, sabe? É isso que nós precisamos fazer. Quando o amor ao próximo te leva a fazer algo diante de Deus pelas pessoas. Quantas vezes você já se viu diante de Deus orando pela humanidade, clamando pela humanidade, clamando por aquela família que perdeu um ente querido, pensando, poxa vida, Deus, consola aquela família, conforta aquela família. Então, existem dois frutos que eu julgo como os principais frutos. E aí, estamos falando sobre colocar Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, para que eu coloque Cristo em primeiro lugar na minha vida, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. E eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Amar não é dizer que amo. Amar é respeitar, é cuidar, é, quando na medida do possível, estender as mãos. Mas às vezes não é possível estender as mãos. E existem pessoas que o que elas querem não é que você estenda a mão. Na verdade, elas querem, às vezes, ouvir, às vezes, saber que elas são bem-vindas, que elas são queridas, que elas são, que o trabalho que elas fazem é reconhecido e etc. E por último, então falei de dois frutos que nós precisamos produzir para estarmos em Cristo. Por último, nós precisamos saber que com Cristo Jesus nós fomos sepultados, ou seja, a nossa velha criatura nós entregamos a Deus. Ainda Colossenses, eu estava lendo Colossenses, por isso que hoje a mensagem ficou em Colossenses. Colossenses 2:6 ao 11, o apóstolo Paulo disse assim: portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, como Paulo,
nele também fostes circuncidado. Vamos entender isso. Ele está dizendo que assim como nós recebemos Cristo Jesus, né, andemos nele, devemos andar nele. Nele também foste circuncidado, com a circuncisão que não é feita pelas mãos humanas, a despojar da carne pecaminosa, isto é, o despojar da carne pecaminosa. Paulo está dizendo que é a verdadeira circuncisão hoje, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele pelo batismo, com quem também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu explicar uma coisa. Antigamente, para as pessoas serem de Deus, havia então um corte, havia uma marca no prepúcio, né? Então a pessoa, ela seria marcada para dizer: eu fui circuncidado, eu sou de Deus, faço parte do povo judeu porque eu sou circuncidado. Hoje o Espírito Santo está dizendo que a circuncisão que nós recebemos é feita por Cristo Jesus, não é pelas mãos humanas, e sim por Cristo Jesus. É a circuncisão no nosso coração. Você sabe que é uma coisa interessante? Quando você recebe Cristo Jesus, você recebe um sentimento diferente, e que não tem como você negar. Eu falo com pessoas agora que estão me ouvindo ao redor desse Brasil imenso, e você percebe o quanto Deus, quando entrou na sua vida, quando manifestou em você, quantas mudanças Ele operou, quantas coisas Ele fez. Poxa, talvez você diz: pastor José Maria, eu não estaria aqui se não fosse Jesus. Eu não sei aonde eu estaria, pastor, se não fosse Jesus. Talvez hoje você está refletindo e você não consegue até explicar as coisas que aconteceram na sua vida. Mas sabe o que houve dentro de você, lá no seu coração íntimo? Quando você abriu o coração para Jesus, Ele colocou a marca dele em você. Ele colocou a marca dele em você. A circuncisão não feita pelas mãos humanas, mas sim uma circuncisão feita pelo Espírito Santo. Você é marcado, você é de Deus. O Espírito Santo recebeu você. Não importa o que a carne deseja, não importa o que a carne faz, não importa o que aconteça. Duas coisas eu te peço nesse dia: que você coloque Cristo sempre em primeiro lugar. Sempre dependa de Deus nas suas orações. Dependa de Deus pedindo: Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, Senhor, me dê a tua direção. E segunda coisa importante que eu peço de fruto para que você produza: agradeça, louve a Deus e mais, ame o próximo como a você mesmo. Você cumprindo esses dois mandamentos, se você der esses dois frutos, amar a Deus de coração e colocá-lo em primeiro lugar, e amar o próximo como a você mesmo, eu posso garantir a sua vida eterna, de acordo com a palavra, também será garantida. Vamos orar? Oh, meu Pai, aleluias, glórias, bendito é o nome do Senhor, meu Pai. Tenho alegria, tenho prazer de poder estar aqui nesse momento com milhares de pessoas. Nossa alegria se estende. Nossa alegria, meu Pai, ela é completa. Nossa alegria, ela é grande, porque eu agradeço ao Senhor por estar aqui. Agradeço ao Senhor por nos chamar para ser ministros da sua palavra, para estar aqui ajudando pessoas ao redor do Brasil, do mundo também, porque pessoas em outras partes onde fala português, ela nos acompanha, elas nos assistem e elas recebem também essa orientação. Hoje nós falamos sobre a importância de colocar Cristo Jesus em primeiro lugar. E de fato, meu Pai, eu quero que o Senhor tenha o primeiro lugar em nossas vidas. Primeiro lugar no coração dessa família, primeiro lugar na vida desta mulher, deste homem. Espírito Santo, nos ensina, por favor, nos ensina a amar o próximo. Talvez uma das tarefas mais difíceis é aprender a amar as pessoas. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai nos cuidar, o Senhor vai estender as suas mãos, o Senhor há de abençoar a cada um de nós, porque nós cremos, nós estamos aqui, nós somos vitoriosos por causa de Cristo Jesus, nosso Pai. Portanto, meu Senhor Jesus, eu agradeço, entrego nas mãos do Senhor a vida de cada pessoa que ora conosco, que pede, que suplica. Pai, entregamos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sejam todos e todas abençoados, abençoadas, para a honra e glória de nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Assim seja,
Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Bem, eu volto no próximo domingo, tá bom? Com mais uma mensagem. É claro que às vezes não dá muito tempo de externar muito, para não ficar muito longo o vídeo, mas eu sei que Deus, Ele tem nos abençoado. Fico muito feliz de você estar aí sempre do outro lado, nos acompanhando com essa alegria, com esse prazer de dizer: eu faço parte da Igreja Identidade de Cristo. Eu estou preparando, breve vai estar pronta para enviar a ficha de membro para você, tá? Para você ser membro, eu vou te falar como depois, você vai me mandar o endereço, eu vou mandar a ficha de membro para você. Você vai preencher a sua ficha de membro e vai devolver para nós, porque você é membro da Igreja Identidade de Cristo, tá bom? Eu falarei sobre isso no próximo vídeo. Espero que o Senhor Jesus, com as mãos santas e poderosas, continue sobre a sua vida, e Ele o fará, porque Ele é bom. E eu voltarei no próximo domingo com mais um programa da Igreja Identidade de Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço e até lá.